Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao presbítero Bruno pela condução do culto de hoje. Como os irmãos podem perceber, ao contrário daquela antiga propaganda, meus cabelos continuam os mesmos, mas a minha voz conta a diferença. Estou lutando já uns 2, 3 dias aí com uma gripe e ela chegou na garganta e aí já afeta a nossa voz, né? Hoje de manhã estava parecendo um adolescente com a voz falhando toda hora, mas com a graça do Senhor e economizando, nem participei direito do momento de louvor, é uma tristeza não poder abrir a boca, liberar o pulmão e louvar o nosso Deus, mas estava aqui com os irmãos. Bem, semana passada nós tivemos o privilégio de ouvir no culto da noite o nosso preletor, pastor Ted Tripp, que esteve conosco durante a 8ª conferência teológica sobre a Escritura, mas agora voltamos à nossa rotina e eu quero chamar os irmãos novamente para o livro de Gênesis, aonde há mais de um ano estamos caminhando e hoje chegamos à nossa 47ª mensagem na exposição do livro de Gênesis e vamos começar o capítulo de número 34. Gênesis, capítulo número 34. Nós continuamos seguindo. Depois do arco do reencontro entre Jacó e Esaú, continuamos seguindo a saga da vida de Jacó, o terceiro patriarca. E agora nós estamos começando o período de Gênesis, o trecho de Gênesis, dos capítulos que fazem a transição para o último arco de Gênesis, que é a história de José. Ainda não vamos chegar lá, temos toda esta transição para cobrir. Durante este mais de um ano, irmãos, e essas 47 mensagens com a de hoje, nós temos explorado este tema geral do livro de Gênesis, que eu quero convidar-nos a nós recitarmos a uma só voz. Vamos lá? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso o conduz à promessa da redenção. Muitas vezes nós lemos a Bíblia procurando por esses heróis da fé e esses homens e mulheres admiráveis, mas quando nós olhamos mais atentamente, nós percebemos que a Bíblia só possui um herói, a Bíblia só possui um personagem principal, e este é o nosso Deus. Os homens que aparecem, inclusive em Gênesis, nós podemos dizer que nós chegamos até um final feliz, apesar destes homens, e não por causa deles. Porque o nosso Deus, como diz o título ali, ele vai conduzindo graciosamente de forma soberana a história para cumprir o seu objetivo, no caso, a promessa da redenção. Bem, recapitulando, no arco que nós vimos a respeito de Jacó e Esaú e seu reencontro, nós aprendemos como o Senhor reforçou as suas promessas anteriormente feitas a Abraão, Isaque e também agora ao seu objetivo no momento, Jacó. E o Senhor fez isso apesar das contínuas crises de confiança por parte de Jacó. Hoje, já morando há algum tempo em Siquém, Jacó, ou agora como ele vai passar a ser paulatinamente mais identificado, Israel, escolhe um lugar muito próximo dos habitantes daquela região de Canaã. Dessa forma, ele expõe a sua família a perigos e tentações. E ele faz algo, irmãos, muito parecido com aquilo que Ló fez quando ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra para a sua habitação, também colocando a sua família muito próxima de perigos e de tentações de influências. Na verdade, este e os próximos capítulos, como eu disse, são esta preparação para a história de José. Moisés, o nosso autor, um homem literariamente muito capacitado pelo nosso Deus, ele deseja que nós percebamos diversas situações para que depois, quando chegarmos lá em José, possamos fazer o contraste com aquela história final do livro de Gênesis. A história de José antes do Egito e depois quando ele chega lá. Bem, nesta preparação, como mencionei, nessa transição, incluindo a mensagem de hoje, vamos ver como a proximidade com a impiedade produz uma curiosidade por sua forma de viver e pode provocar, irmãos, por parte daqueles que não têm o devido discernimento, reações reprováveis nos filhos de Deus.
Isso era extremamente relevante para os primeiros leitores. Quem são os primeiros leitores que eu me refiro? Os judeus que, saídos do Egito, estão agora recebendo o livro de Gênesis das mãos de Moisés. Então, o que nós vamos ver aqui era extremamente relevante para eles, pois esses primeiros leitores precisavam ser alertados sobre os perigos de se envolverem com os povos de Canaã, contrariando o desejo dos patriarcas e, principalmente, contrariando a vontade de Deus. Para nós, que somos os leitores atuais, os leitores do futuro, os avisos não são diferentes. Nós não temos que nos preocupar com cananeus, claro, mas os riscos, irmãos, de nós flertarmos com os costumes, com a cultura, com a forma de pensar deste mundo, são riscos reais que estão afetando a nós, as nossas famílias e as nossas igrejas. Para nós e para os nossos filhos, esses alertas são extremamente necessários. Para entendermos, então, sobre o que eu estou falando, vamos proceder à leitura de Gênesis capítulo 34, a partir do versículo 1, é claro, até o seu final. Eu creio que essa altura você já abriu a sua Bíblia ou acessou o seu aplicativo para nós lermos juntos. Gênesis 34, diz assim, vamos irmãos, a uma só voz. Hoje eu peço a sua atenção e a sua participação extra, para que a gente possa economizar a minha voz para chegar até o final do que temos hoje, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram, não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos, e disseram, esses homens são de paz. Permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles.
lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém. E todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Irmãos, os filhos de Jacó certamente não conheciam as palavras de Paulo em Romanos 12, 21, quando Paulo disse: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não conheciam porque essas palavras não seriam escritas por mais de 2000 anos depois. Também não conheciam Provérbios 17, 13. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Também não conheciam, porque isso também levaria mais de 1000 anos para ser escrito. Mas nem Paulo, nem o escritor desse provérbio inventaram este conceito. Eles não conheciam esse texto literalmente, mas essas verdades não nasceram com o texto de Provérbios, não nasceu com o apóstolo Paulo. Deus inventou esta verdade. O Deus da aliança já havia se refreado em retribuir o mal com o mal para com Abraão e seus descendentes, vez após vez. Eles já haviam sido alvo da misericórdia divina para conhecer, portanto, o conceito de misericórdia. E mesmo os que Deus tem feito isso com eles, tem feito conosco, para com os seus filhos hoje. Tal como escreveria o salmista, Salmo 130, versículo 3, se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Salmo 103, versículos 8 e 10, o salmista Davi, rei, completa esse pensamento a respeito do nosso Deus, quando ele escreve: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Portanto, todo ser humano, desde a história, do começo da história da humanidade, já experimentou, de uma maneira ou de outra, misericórdia. Já experimentou não ser penalizado, não ser castigado como merecia, muito pelo contrário, recebendo a misericórdia divina. Portanto, essa misericórdia que eles conheceram perfeitamente em Deus, deveria ser estendida, mesmo dentro da limitação humana, aos seus próximos. Mas não é isso que veremos no nosso texto, pois o que acontece de verdade está resumido na nossa grande ideia. E o enunciado é o seguinte: a perda de perspectiva quanto à nossa aliança com Deus pode nos tornar vulneráveis a práticas repreensíveis. A perda da perspectiva de que estamos em aliança com Deus, que fomos salvos pela graça, que somos alvo da misericórdia de Deus. Quando perdemos isso de perspectiva, nos tornamos passíveis, vulneráveis de nós mesmos praticarmos práticas, desculpe a redundância, repreensíveis. O que nós estamos reafirmando aqui, meus irmãos, é que
Quando nós olhamos para o pecado do outro e esquecemos que nós temos sido alvo da misericórdia de Deus, nós somos muito rápidos em julgarmos, condenarmos e executarmos o pecado do outro, quando não somos nada rápidos para fazer o mesmo a nosso respeito. Muito pelo contrário, nós, vez após vez, pedimos misericórdia de Deus quando estendemos a lei para os outros. Nós pedimos que Deus seja compassivo para conosco quando nós somos decisivos para com os outros. E é isso que nós vemos em nosso texto. Nós vamos caminhar, meus irmãos, então, em 3 partes no nosso texto, começando no versículo 1 até o versículo 3, aprendendo a primeira verdade no nosso texto de hoje. O desprezo pelos princípios espirituais pode nos colocar em situações desagradáveis. O desprezo pelos princípios espirituais pode nos colocar em situações desagradáveis. Eu quero reavivar para vocês, irmãos, a ideia de cercas de proteção. Algumas pessoas confundem a palavra liberdade, inclusive a liberdade cristã, confundem com você pode fazer aquilo que você quiser. Isso não é o cristianismo. Na verdade, isso não é absolutamente nada ao qual você se ligue, certo? Então, vamos supor que você se inscreve em um clube. E aí você vai assinar um contrato, você vai pagar uma mensalidade, certamente você vai receber os seus direitos e deveres para com aquele clube. Por exemplo, você não pode simplesmente invadir a sala da diretoria porque você é um sócio daquele clube. A sua liberdade possui limites do que você pode e não pode fazer. Então, inclusive como cantaram nossos irmãos naquele vídeo, né? Sim, eu sou livre. Contudo, a liberdade cristã, irmãos, está contida em cercas de proteção, em princípios espirituais, como está ali o nosso enunciado. Aliás, está com erro de concordância nominal. Por favor, corrija aí meu ato falho. Esses princípios espirituais dados por Deus constituem essa cerca de proteção ao nosso redor. O que isso tem a ver com o nosso texto? Vamos lá. Ele começa, irmãos, trazendo a única filha de Jacó como protagonista principal. O nome dela é Diná. Lembre-se, ele já teve 12 filhos, 11 meninos e uma menina. Daqui a pouco vai nascer o 12º filho, Benjamim, mas ele ainda não está aqui no contexto. Diná era filha de Lia, a mulher que havia sido dada a Jacó por meio de um engano. Nós já acompanhamos isso. Vivendo cercada pelos seus irmãos, Diná com certeza foi criada na mesma cultura que sua mãe tinha, dentro de uma proteção, de uma comunidade que dava a ela essa segurança. Contudo, isso funcionou da maneira contrária. De alguma forma, isso desperta nela o desejo de conhecer, digamos, as alternativas que estão lá fora da sua comunidade. E aí diz o texto que ela sai para conhecer as mulheres daquela cidade ou daquela terra. É claro, irmãos, que seria muito pior se ela tivesse saído para conhecer os homens daquela terra, mas a ideia aqui é a mamãe e titia, certo? A mamãe Lia e a tia Raquel sabem de nada. Deixa eu saber qual é a última moda que está acontecendo aqui nessa região. Deixa eu saber como é que estão pensando as moças e mulheres fora da minha bolha onde eu estou sendo criada. Bem, provocados pela novidade que a sociedade oferece em nossos dias, fora, digamos assim, do arraial do povo de Deus, muitos jovens e até adultos têm também caído na mesma perigosa curiosidade de Diná e se aventurado fora das cercas de proteção colocadas pelo nosso Deus. E quando eu me refiro a isso, irmãos, eu não me refiro a você não ter absolutamente nenhum contato, ou amizade, ou coleguismo com ninguém que não seja um cristão. Não é isso, isso é virtualmente impossível. Você trabalha, você estuda, você convive em sociedade. É mais do que isso. É quando nós emprestamos a nossa mente e o nosso coração àquilo que a sociedade tem a nos dizer, quando deveria ser o contrário. Tudo que vale a pena e que é verdade e que é eterno está aqui. É isso que a sociedade precisa ouvir de nós, e não o contrário. Mas muitas vezes esta mórbida e perigosa curiosidade acontece no nosso meio. E aí essas pessoas se perguntam, será que há algo a mais fora destas cercas de proteção?
Será que há algo mais interessante, algo que me fará mais realizado, mais completo, mais feliz e assim por diante? Tanto no caso de Diná, como no caso nosso, essas cercas de proteção não são geográficas, mas sim espirituais. As alianças que Deus havia feito com Abraão e seus descendentes os separavam totalmente dos povos de Canaã. Abraão e seus descendentes iriam permanecer para sempre. Todos os habitantes de Canaã estavam destinados à destruição. Nós sabemos disso. Levaria ainda um bom tempo, na verdade, praticamente 500 anos para isso acontecer, mas essa era a promessa que Abraão tinha recebido, e para eu e você, conhecedores da história bíblica, foi exatamente o que aconteceu. Do nosso lado, irmãos, e na nossa era, a nova aliança faz o mesmo conosco em relação ao mundo. Como um sistema que está em oposição a Deus, nós estamos separados deste mundo. Em João capítulo 17, São Jesus diz: eu não peço que os tires do mundo, mas os livre do mal. Mal esse que está no mundo. E quando eu me refiro de novo ao mundo, é o sistema contrário a Deus e não algo geográfico. Bem, Abraão ilustrou tal separação quando proibiu, por exemplo, o seu servo de tomar uma mulher para Isaque da sua terra, ou da terra que ele estava ali, melhor dizendo. O que ele disse? Jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Gênesis 24:3. Por que isso, irmãos? Porque aqueles povos estavam condenados por Deus e destinados à destruição. Deus havia dado a esses povos, onde praticamente o mundo nasceu, onde a civilização antiga primeiro se desenvolveu, todas as provas da sua existência. E paulatinamente, nós acompanhamos isso desde o começo de Gênesis, eles foram excluindo Deus, o Deus que os seus antepassados conheceram desde o Jardim do Éden, excluindo Deus da sua cultura, e Deus já havia determinado que eles seriam removidos e ali ficaria o povo que ele estava fazendo esta aliança. E nós, na nova aliança, o meio-irmão do Senhor Jesus, Tiago, né? Aquele livro que você tem que ler todo protegido de plástico bolha, porque é só bordoada. Em Tiago 4,4 nós lemos: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. E novamente, Tiago não está falando de um lugar geográfico. O mundo é um lugar geograficamente absolutamente lindo. Cada lugar que você vê na internet ou quando você viaja, não é? De novo, Tiago está falando do sistema maligno das ideologias do pensamento que estão contrários a Deus. Bem, mas ainda antes da péssima e perigosa escolha de Diná, precisamos lembrar, meus irmãos, de que isso não aconteceria sem que o seu pai Jacó tivesse antes tomado a temerosa decisão de acampar perto de Siquém, como vimos no final do capítulo anterior, na semana retrasada. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou à salva cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. E por que isso é importante, irmãos? A razão é simples. Jacó deveria ter retornado a Betel, aonde o Senhor lhe apareceu lá no capítulo 28, e onde o Senhor disse que o traria de volta de Padã Arã. É como se ele tivesse chegado e, digamos assim, se acomodado daquilo que ele havia experimentado com Deus, em lugar de voltar lá. E o fato de que ele deveria ter voltado para Betel fica comprovado no capítulo 35, logo no comecinho. Deus, passada essa confusão do capítulo 34, diz: volte para Betel, aonde eu primeiro lhe apareci. E ali, meus irmãos, a decisão de Jacó, claro, não isenta de nada o seu erro, foi uma escolha dela. Mas como, irmãos, pais, como responsáveis, como pessoas mais velhas e mais maduras, de alguma forma, nós precisamos sempre compreender e buscar ao Senhor por sabedoria em nossas decisões e nas direções que tomamos na vida. E aqui não é o caso de Jacó, ele toma uma decisão extremamente tola. No verso 2 do nosso texto, somos informados do fato que funcionará como um dominó
ou uma bola de neve para tudo aquilo de ruim que acontecerá até o final do capítulo. Diná é estuprada pelo filho de Amor. É tão curioso que o nome desse homem começa com H, né? Ou seja, amor, porque ele é tudo, menos amor. E o filho dele, Siquém, é o que comete esse crime. Amor é o governador daquela região. Interessante que também ele era um jovem tão considerado e provavelmente que o seu pai via como seu sucessor, que ele recebe o nome do lugar. É como se alguém chamasse seu filho de Boa Vista, porque tinha grandes projetos políticos para ele, né? José Boa Vista, porque ele futuramente vai ser o prefeito daqui, digamos assim. Bem, e apesar, meus irmãos, é claro, de um ato completamente deplorável e horrível, o estupro não é o foco do nosso texto. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Você já deve ter visto na internet que ateus e aqueles que criticam a Bíblia narram textos como esse, dizendo, está vendo só? A Bíblia está repleta de coisas horríveis. Inclusive, retrata uma mulher sendo estuprada. Mas eles se esquecem que é só isso que o texto faz. Ela retrata o que acontece, não concorda com o que acontece. São coisas completamente diferentes. E eu acho até engraçado uma pessoa que se diz tão inteligente, né? Apesar de... diz que não precisa nem de Deus para ser tão inteligente, não consegue analisar um simples texto, certo? Entristecendo profundamente a sua professora de português, inglês ou onde quer que seja a sua nacionalidade. A Bíblia não está concordando com o que está acontecendo, muito pelo contrário, como a gente já viu na leitura do nosso texto. Bem, então, o que acontece, irmãos, o crime cometido como Diná não é o foco do texto. Ele apenas serve para mostrar aos leitores a natureza e o caráter daqueles que estavam fora da aliança. Em outras palavras, o comportamento de Siquém é esperado de um cananeu, de alguém que se afastou continuamente e permanentemente de Deus, como a sua cultura era. As obras da carne são esperadas naqueles que são governados pela carne, tal como era Siquém. Um comportamento assim, ou qualquer outra obra da carne, é surpreendente quando acontece em quem conhece Deus, porque este deveria ter um comportamento diferente. Contudo, no verso 3, de maneira muito estranha, Siquém tem uma mudança de coração. Antes ele age de maneira agressiva, impositora, abusiva, e agora no verso 3, depois de forçá-la, seu coração se torna atraído por Diná. Ou como diz em outra tradução, sua alma se apegou a ela. Que coisa linda, não? A pessoa? Um rapaz se declara para você, minha alma está apegada a você. Só que no caso de Siquém, qualquer beleza de tal afirmação é completamente destruída por aquilo que ele havia feito antes. Chegando ele a falar com Diná, diz o texto, com ternura. Eu só posso atribuir algum tipo de bipolaridade. Um homem se comporta de uma maneira tão deplorável para depois achar que suas palavras iriam mudar aquilo que ele havia feito. Bem, isso deve ter assustado muito Diná, porque ela deve estar pensando, que tipo de homem age dessa maneira? Bem, toda essa aparente mudança não muda coisa alguma em favor de Siquém, muito pelo contrário. Por qualquer padrão minimamente honrado, Siquém está invertendo a ordem natural de um relacionamento. E, principalmente, está invertendo o padrão da ordem divina. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e, acrescentando eu, depois se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Gênesis 2, versículo 24. Então, a ordem divina, irmãos, inclusive não tem nada a ver com estupro, é sempre o desligar-se de uma família e a formação de outra, sem relação sexual antes disso. É o padrão, muito menos algo tão terrível como acontece aqui. Tudo isso ocorre, irmãos, quando primeiro Jacó, mas principalmente Diná, desprezam os princípios que formavam cerca de proteção ao seu redor. Igreja, por que nós fazemos devocional todo dia? Porque a nossa mente é difícil, muitas vezes, de não apenas guardar, mas sermos lembrados quando precisamos dos princípios da palavra. A ideia por trás do devocional diário, da pregação ou de qualquer outro ensino é que nós sejamos, vez após vez, lembrados e possamos lembrar também os nossos filhos
daquilo que a palavra de Deus sempre atribuiu como cercas de proteção, como limites da nossa liberdade, como princípios para a nossa vida. E é interessante, irmãos, porque a palavra de Deus tem a dizer sobre o seu trabalho, sobre seus estudos, sobre suas relações familiares, sobre a vida de igreja, sobre sua vida na sociedade. Ela tem a nos ensinar sobre absolutamente todas as áreas da vida. Como diz o slogan, a frase da ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, a Bíblia tem todas as respostas para todos os problemas não orgânicos dos homens. Ela não resolve bico de papagaio, a Bíblia não resolve unha encravada, a Bíblia não dá conta da sua dor de cabeça. Mas provavelmente a sua dor de cabeça foi provocada por alguma coisa que a Bíblia tem resposta. Alguma circunstância na sua vida que ela tem como colocar no lugar, que ela tem como consertar os ossos, que é a palavra grega que está lá em Timóteo 3,16, que a palavra serve para consertar as coisas. A palavra lá é alinhar os ossos, colocar aquilo que está quebrado no lugar certo. A primeira parte do nosso texto já nos serve de alerta para nós olharmos para a nossa vida, para os nossos casamentos, para a nossa vida e família, e perguntar: aonde eu tenho andado na insensatez e na tolice daqueles que não conhecem ao Senhor? Para usar os textos de Provérbios, para usar os termos de Provérbios. Aonde eu não tenho andado na sabedoria, também um tema de Provérbios, que a palavra de Deus tem me passado, e os princípios. Aonde eu tenho tentado pular a cerca que o Senhor tem colocado na minha vida. Será que é no trabalho? Algumas semanas atrás nós avaliamos em Colossenses as relações de trabalho. Também avaliamos as relações familiares. E tais ensinos, irmãos, graças a Deus, inclusive gravado, precisam ser revistos por nós. Domingo passado, nesse mesmo púlpito, o pastor Ted Tripp falou sobre princípios de maridos para com esposas, e de esposas para com maridos, e dos filhos para com os pais. Agora, seja sincero, nós ouvimos alguma novidade domingo passado? Você ouviu alguma coisa que você jamais ouviu, você que tem 2, 3, 4, 5, 10, 40 anos de convertido? Você ouviu alguma coisa nova? Não. Mas nós precisamos, irmãos, disso porque nós insistimos em esquecer as velhas verdades, que são esses princípios que trazem vida a nós. Bem, tendo Diná desprezado essa cerca de proteção, o que acontece depois que ela é violentada? Versículo 4 até o versículo 24. Em segundo lugar, hoje, irmãos, a reação ímpia ao mal provoca desrespeito por princípios espirituais. A reação ímpia ao mal provoca desrespeito por princípios espirituais. Em outras palavras, em lugar de devolver o mal com o bem, em lugar de não perpetuar a cadeia do mal, os irmãos de Diná vão tomar a causa, a justiça, nas próprias mãos. E nós sabemos muito bem que isso nunca dá certo. Bem, na sequência da sua bizarra mudança de coração, Siquém pede ao seu pai que arranje um casamento com Diná. Era o costume da época. A esta altura, no verso 5, Jacó toma conhecimento do mal causado à sua filha. Certamente Diná não retornou para casa sem estar perturbada, sem dar sinais de que algo terrível havia acontecido. Também é possível que ele tenha visto isso diretamente vendo sua filha ou até através da sua esposa Lia, que com certeza percebeu o que estava acontecendo com a sua filha. Bem, não sabemos, mas o fato é que ele toma conhecimento do que havia acontecido. E aí, irmãos, a reação de Jacó é extremamente importante nós vermos porque ele permaneceu calado. Porque o esperado de um pai que ouve isso seria uma reação tempestuosa, cheia até de uma justificada ira, ou como era costume no mundo antigo, que ele rasgasse as suas vestes, jogasse a cinza sobre a cabeça, como sinal de tristeza profunda por aquilo que havia acontecido. Nada disso acontece. Jacó nada faz.
Mesmo, irmãos, que alguns possam até compreender ou tentar justificar, não, ele está sendo precavido, ele está tendo autocontrole. Nós vamos ver pelo texto que a forma como tudo vai correr, a partir de agora, começa a mostrar que Jacó está, na verdade, perdendo o controle sobre o seu clã. Está perdendo o controle sobre seus filhos. Eles não são mais meninos. Eles são homens feitos a essa altura do campeonato. E ele está perdendo o controle sobre o seu clã. Fazendo então, irmãos, o texto agora, paulatinamente, uma alternação entre o pai Amor e o pai Jacó. O verso 6 volta novamente para o pai do estuprador, trazendo diante do pai da vítima. Retornando de novo para o lado de Jacó, no verso 7, retrata a reação dos irmãos de Diná. Então ele vai de um lado para outro constantemente. E aquela era a única irmã deles. É a princesinha da casa, literalmente. 11 machos. E tem ela, que com certeza tinha a atenção e o carinho de absolutamente todos. E aí, quando eles ouvem o que acontece, diz o texto que eles ficaram tristes, ou em outra versão, indignados. Mas também, irmãos, que eles ficaram irados. E eis aqui uma mistura que dificilmente vai acontecer algo bom. Porque, irmãos, primeiro, a tristeza tira muito do nosso discernimento, da clareza de ver as coisas. Muitas vezes a tristeza toma conta de todo o cenário e nós ficamos um tanto com uma visão de túnel, uma visão limitada daquilo que está acontecendo. E para piorar, soma-se a isso a raiva, a ira que eles estavam sentindo e o restante do discernimento e da clareza vão por água abaixo. E o que vem depois, irmãos, com certeza sempre vai ser trágico. Olha o que Provérbios 14, 29 nos diz. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbios 19, 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Textos que com certeza seriam muito úteis se já tivessem sido escritos para os irmãos de Diná conhecer. Mas eles não sabem nada disso, eles não atentam para isso e resolvem tomar a situação em suas próprias mãos. Antes de seguirmos adiante, um parênteses, um detalhe na declaração dos filhos de Jacó vale destaque. Olha o que eles dizem. Porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel e não contra Israel. Como se estivesse se referindo, irmãos, antes não apenas a Jacó, mas sim, irmãos, esta é uma mensagem para o Israel de 500 anos depois, aonde eles estavam sendo já identificados como um povo. Nós somos um povo diferente destes que hoje cometem o mal contra nós. Eis a razão, meus irmãos, da revolta de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, tantos séculos depois, na verdade, tantos milênios depois, quando ele ouve que naquela igreja, o que estava acontecendo? Havia um jovem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. E olha só, por toda parte se ouve, a sociedade já sabia, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Então, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo, nós fomos chamados para a diferença. Porque o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é como se pode admitir em nosso meio aquilo que não pode ser admitido nem numa sociedade ímpia. Como se pode admitir até mesmo aquilo que pudesse ser admitido numa sociedade ímpia. Tanto Israel quanto a igreja, irmãos, ouviriam no Antigo Testamento e no Novo ser repetido a ordem que é dada a cada um de nós. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Portanto, irmãos, aqui é uma ótima oportunidade para nós lembrarmos que atos vergonhosos são o oposto de tal santidade exigida do povo de Deus, inclusive de mim e de você que estamos aqui essa noite. Os 3 grandes inimigos, irmãos, da nossa santidade, costumo dizer que é a barra de ouro, o poder e a barra da saia. Que no caso para as mulheres deve ser a barra da calça. Em outras palavras, dinheiro, poder
e sexo. Literalmente o título de um livro que já está publicado há muitos anos. 3 áreas onde Satanás tem investido pesado para desviar homens e mulheres da vontade de Deus. Ele fez isso no Antigo Testamento, ele fez isso no Novo Testamento e ele continua fazendo isso hoje. No verso 8, retornando novamente para o pai cananeu, lembra o ping-pong que está acontecendo aqui no texto? Ele começa uma série de propostas a Jacó, já que Siquém está agora apaixonado por Diná. Percebemos, irmãos, primeiro, o grande e primário erro de amor, o pai de Siquém. Qual o erro? Ele não traz nenhuma admissão de culpa e nem oferta de restituição. A moral desse povo daquele lugar, não enxergava nenhum mal no que havia sido cometido. Não é raro, irmãos, mulheres não terem absolutamente nenhum valor em muitas culturas. Isso não era algo raro no mundo antigo. Então, aos olhos de amor, não tinha absolutamente nada do que pedir perdão. Aconteceu, né? Os jovens são assim mesmo. Meninos vão ser meninos. Você compreende. Talvez ele tenha até dito para Jacó, nós já fomos jovens, nós sabemos a impetuosidade. Não, ele não pede desculpa, ele não faz absolutamente nenhuma restituição. E pior ainda, ele usa a abordagem de que o importante é que o meu filho ama a sua filha. Isso parece, irmãos, demais do que está acontecendo hoje. O errado está sendo chamado de certo porque as pessoas se amam. A criatura está no 2º, no 3º, no 4º, no 5º casamento. Ele não pode nem mais dizer, e está fora do contexto, que a glória da 2ª casa vai ser maior que a primeira, porque ele já está na 4ª, 5ª casa. E aí ele coloca nas redes sociais que o importante é que nós nos amamos. Não! O amor não cobre ou não anula princípios bíblicos, princípios espirituais. O que é certo, é certo. E amor, e o povo de Siquém, amor com H, não compreendia isso, não conhecia isso. Pensei, irmãos, enquanto continuamos o nosso texto, que este homem não parou as suas propostas apenas em que eles se casassem. Ele não apenas redefiniu para menos a importância do estupro, e colocou os sentimentos como mais importantes, mas no verso 9, ele oferece a oportunidade de outros casamentos para os demais do clã de Jacó. Oferta completamente contrária ao que o Senhor havia ordenado a eles. No verso 10, ele oferece completa integração com a cultura e o povo de Siquém através de relações comerciais. Novamente, na contramão do que o Senhor havia ordenado àqueles que estavam em aliança com ele. E por que isso é importante para nós, irmãos? Porque isso é exatamente a estratégia que Satanás tem feito, especialmente no mundo ocidental. Acompanhe comigo. Satanás é paciente e astuto. Por muito tempo e em muitos lugares, ele tentou acabar com o povo de Deus através da perseguição, da prisão e da morte. E continua até fazendo isso em alguns lugares. Mas isso, em geral, não funcionou muito bem. Como descreveria Tertuliano, que viveu na virada do 1º para o 2º século, o efeito da perseguição em seus dias foi o seguinte, ouça a citação: nós multiplicamos quando vocês nos colhem. O sangue dos mártires é semente do cristianismo. Quanto mais cristãos matavam, mais cristãos surgiam. E essa palavra se comprovou profética por toda a história da igreja. Satanás logo percebeu que perseguir a igreja era o famoso tiro no pé. Porque mais cristãos surgiam. E aí ele muda a sua estratégia. Ele tem feito, irmãos, à igreja, ao povo de Deus, nos últimos muitos séculos, o convite de amor no nosso texto. Esteja em nosso meio, case com nossos costumes e culturas, e até mesmo com nossos jovens. Faça negócios para que possamos comprar o que vocês têm para vender, mesmo que signifique comprometer os seus princípios espirituais. Isso é muito sério, irmãos.
E, de novo, não estamos falando de isolamento geográfico. Ninguém vai comprar um pedaço de terra aqui no interior e fazer uma comunidade cristã e chamar outros cristãos, vamos se isolar lá. Não é isso, não. Porque o maior desafio, irmãos, é nós sermos sal fora do saleiro. Não aqui dentro. Mas darmos gosto e tempero ao mundo quando nós estamos convivendo com o mundo. Quando nós estamos fora da corrupção que porventura possa existir na sua repartição pública. Pastor, tem corrupção em repartição pública? Que você está fora da maledicência e da indecência que possa acontecer no seu ambiente de trabalho. Ou dos conchavos e acordos que possam existir. Quando você está fora de práticas, mesmo dentro da sua família, se porventura ela não é toda cristã, que contrariam a vontade de Deus. Satanás tem tentado, meus irmãos, uma vez que ele não conseguiu destruir a igreja pela perseguição e pela morte, ele tem tentado colocar emissários seus dentro de nosso povo, dentro de nossas igrejas. Bem, a essa altura, amor é interrompido. E o próprio Siquém toma a palavra, meio que quebrando o protocolo. Nos versos 11 e 12, praticamente diz que está disposto a qualquer coisa para ter a Diná como sua mulher. Está apaixonado. Pouco importando quanto seria o preço por ela. E é provável, irmãos, que Siquém estava se referindo ao preço do dote. Algo normal nas culturas da época e até em algumas culturas hoje. Era comum se pagar um dote ao pai da noiva para poder tê-la. Foi o que Jacó, por exemplo, fez, trabalhando 7 anos por Raquel e 7 anos por Lia. Mas, meus irmãos, é muito provável que, quando ele fala sobre preço, aquilo não bateu legal nos ouvidos dos irmãos de Diná. Porque lá no versículo 31, no finalzinho, eles vão dizer, ele tem tratado a nossa irmã como uma prostituta. Não apenas por causa do estupro, mas porque ele colocou como um preço sobre a honra dela. Contudo, tal momento deveria ser, quando ele faz essa oferta, a oportunidade para que os irmãos de Diná rejeitassem os cananeus. Se identificassem como homens que estavam debaixo de uma aliança de exclusividade com Yahweh, com o Senhor, e mandassem esses homens embora. Séculos depois, diante das ofertas, por exemplo, que acontece com Naamã oferecendo riquezas a Eliseu, qual a resposta do profeta? Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Esse é o tipo de resposta que os irmãos de Diná e a igreja do Senhor hoje têm que dar às ofertas do mundo, às ofertas de Satanás. Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. 2 Reis 5,16. A separação foi a escolha, por exemplo, também de Daniel e seus amigos, lembram? Eles não comeram do manjar, porque provavelmente era oferecido aos falsos deuses, e Deus honrou a sua separação, a sua decisão. E essa deveria ser também a resposta de todos nós. Porém, irmãos, cegados pela tristeza, pela indignação, pela ira, eles enxergam ali uma oportunidade diferente, uma oportunidade de vingança. Diz o verso 13 que eles responderam com falsidade, porque eles haviam desonrado a sua irmã. E como parte do seu engano, eles usam de um argumento falso. O fato não é que eles não poderiam entregar sua irmã para um homem que não fosse circuncidado. A questão não era apenas a circuncisão em si. A circuncisão acompanhava uma mudança de coração e se colocar debaixo da mesma aliança com Deus que Jacó e seus descendentes estavam. A circuncisão significava abandonar os falsos deuses. E nada disso é mencionado, apenas um ato exterior. Para você que nos visita hoje, se você não sabe o que é a circuncisão, este é um sinal que todo menino de Israel recebia ao 8º dia de vida, tendo a pele do seu prepúcio, a pele do seu membro cortada, que é conhecida hoje simplesmente pelo nome da cirurgia de fimose. Okay? Todo judeu é circuncidado.
Então, esse ato em si não tem valor nenhum. Ele deveria acompanhar uma conversão da cidade de Siquém e abandonar os falsos deuses. É mais ou menos, irmãos, como se eles tivessem dito: não, é só você se batizar aqui. Repare que eu não estou dizendo que circuncisão e batismo seja a mesma coisa, viu? Por favor, não sou aliancista. Mas é como se eu dissesse: não, é só você ser membro aqui da igreja. Não! Batizar-se, ser membro disso, não é nada. Você precisa nascer de novo. João capítulo 3. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como Senhor e Salvador. Você simplesmente não vai para o céu porque você entrou para a igreja. Você vai para o céu porque você entrou em Cristo e Ele entrou em você. É completamente diferente. Então a proposta deles aqui, meus irmãos, é extremamente falsa e cheia de engano. E assim, até o verso 17, os filhos de Jacó mentiriam sobre aceitar as propostas de amor de Siquém, tendo a única condição com que todos os homens fossem circuncidados. Vale notar novamente, cadê Jacó em tudo isso? Tá? Calado. Certamente, meus irmãos, Jacó sabia que não bastava meramente um sinal exterior sem que houvesse uma mudança interior. Mas só ouviremos a voz de Jacó novamente no final do nosso capítulo. Ele está omisso, ele está calado, ele está sem fazer absolutamente nada. Quanto ao Amor e Siquém, negócio da China. Cortezinho de nada, alguns dias você está inteirão e eles têm aquilo que eles queriam. Nenhuma exigência de ouro, nenhuma exigência de prata, de rebanhos, nada. Apenas um pouco de dor e uma leve mudança anatômica. Tranquilo, estamos saindo no lucro, provavelmente pensaram eles. Então, nos versos 19 a 23, eles se reúnem na porta da cidade, como era costume da época, como se fosse uma reunião de vereadores, líderes da cidade, ok? Eles se reúnem ali e vendem o peixe aos seus concidadãos, aos seus conterrâneos. E aí, meus irmãos, é engraçado que eles vendem o peixe, mas como diz o ditado, quem conta um conto, acrescenta um ponto. Porque olha o que eles dizem. Lembrem-se de que os seus rebanhos, ou seja, os rebanhos de Jacó, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Onde é que estava isso no acordo? Não. De cada lado da negociação, Siquém e o seu pai contaram uma história. Ou seja, meus irmãos, é o famoso ladrão roubando ladrão. Não tem 100 anos de perdão, mas todo mundo está enganando todo mundo aqui. Princípios foram embora e aí aquilo passa pelos cidadãos. Bem, esse registro, irmãos, do engano dos cananeus também é importante, porque Moisés está avisando aqueles que ele está escrevendo que tipo de povo está lá em Canaã, o povo que seria retirado de lá, porque aquela era a terra prometida a Abraão e seus descendentes. E aí chegamos ao final do verso 24. Todos que ouviram a proposta concordaram e foram circuncidados. O ponto principal nesse texto, irmãos, é como os filhos de Israel tomaram algo sagrado, cheio de significado, algo solene, e transformaram em algo barato, banal e enganoso. Décadas antes, o Senhor apareceu a Abraão e instituiu a prática da circuncisão. Gênesis 17. Olha como Deus vê a circuncisão. Olha como é diferente da forma como os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, tratam a circuncisão. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes,
para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos, do sexo masculino, entre vocês, serão circuncidados na carne. Tudo que eu li antes, irmãos, é comprovado nisso aqui. É relembrado nisso aqui. Quando você pegava o seu bebê, a última que nasceu na nossa igreja é menina, então não entra, né? Por isso que a gente ficou sem baterista hoje, que ele está lá lambendo a cria, merecidamente. Mas quando você pega o seu bebê, 8 dias depois, sendo judeu, e você levava diante do sacerdote para ele ser circuncidado, o que você lembrava? Gênesis 17. O Senhor nos deu essa terra, o Senhor nos deu uma descendência, o Senhor nos deu prosperidade, e a prova disso está na circuncisão que hoje eu estou trazendo meu filho para receber. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Aí o que eles fazem com isso? A reação ímpia ao mal provoca desrespeito por princípios espirituais. Ao reagir, irmãos, da maneira errada ao pecado de Siquém, os filhos de Jacó se colocaram também fora da cerca de proteção dada por Deus. Até podemos ver certo zelo por parte desses homens, mas eles agem de forma imatura e de forma desrespeitosa ao achar que o zelo era para eles uma desculpa para também procederem de maneira ímpia. Certamente, meus irmãos, vocês não vão enganar os habitantes de uma cidade e nem vão matá-los na calada da noite ou qualquer coisa assim. Mas esse texto fecha para nós, irmãos, uma lição muito simples. Erros de outros não justificam ou não dão passe livre para os meus. Diminui. Esquece estupro, esquece assassinato em massa, genocídio. Resume para quantas vezes as pessoas agem de maneira desrespeitosa, maneira errada, de maneira agressiva comigo e com você. E na nossa mente, na nossa carne, aquilo automaticamente se traduz o quê? Está justificado você agir da mesma maneira. Contudo, irmãos, diferente desses homens, nós conhecemos o texto de Paulo, que eu mencionei no começo. Nós conhecemos o texto de Provérbios, que eu mencionei no começo. E nós sabemos que a nossa ordem, a cerca de proteção para nós, aonde nós vamos estar debaixo da bênção de Deus, é responder sempre o mal com o bem. O que vai acontecer agora, irmãos? No verso 25 a 31, acontece um genocídio. E esse genocídio, meus irmãos, mostra o quanto o povo que deveria conhecer a Deus, muitas vezes, se assemelha com o povo que não conhece a Deus. Terceiro e último lugar, o abandono da proteção dos princípios espirituais gera o perigo de uma colheita maldita. Em outras palavras, quando abandonamos aquilo que Deus coloca para a nossa proteção, nós trazemos consequências sobre a nossa vida que podem trazer desastre para a minha vida, para a minha família e para outras pessoas também. Porque qualquer pessoa, irmãos, com um bom conhecimento bíblico, sabe que todos somos pecadores e que somos todos capazes dos mais vis e horríveis pecados. A única coisa, meus irmãos, que nos separa disso muitas vezes é que nós não estamos nas circunstâncias nas quais nós faríamos aquilo que mais deplorável seria na nossa mente. Muitas vezes você vê algo no noticiário e você fica horrorizado, mas depois você dá um passinho atrás e pensa bem, de repente eu faria a mesma coisa. No lugar daquela pessoa, eu faria o mesmo. Quando nós não respeitamos aquilo que Deus tem falado para nós, inclusive atos de vingança. E quando esses atos, meus irmãos, são levados ao excesso e são descontrolados, a própria identidade dada por Deus ao seu povo é afetada. Por quê? Porque nós começamos a parecer com aqueles que não conhecem ao Senhor. No nosso texto, essa vingança que acontece contava com a paciência da premeditação. Ou seja, eles planejaram o que iriam fazer. Nós temos vários
formados aqui em direito, e eu tenho certeza que eles concordam comigo, que há uma diferença aos olhos da lei entre um crime de oportunidade ou de paixão e um crime premeditado. Há uma diferença entre eu estar aqui, eu estou numa briga e eu pego um cano e no calor do momento eu cometo um crime. Diferente de que se eu me envolvo numa briga e eu apanhei, e aí o que eu faço? Eu pesquiso no Google onde o camarada mora, vejo qual a distância, eu deixo meu celular em um outro lugar para que não seja identificado onde eu fui, onde eu deixei de ir, e aí eu cerco a casa daquele camarada, fico esperando no quintal de trás e pego um cano e o mato. Circunstâncias completamente diferentes. E é exatamente o que nós temos no nosso texto. Porque haviam passado já 3 dias depois da circuncisão em massa daquela cidade. Eles esperaram, porque diz o texto, que era agora quando a dor estava maior. E esses homens estavam incapacitados de se defender, incapacitados de fazer alguma coisa. E aí, meus irmãos, esse calor do momento não existe, houve uma premeditação. E aproveitando essa condição debilitada daqueles habitantes, Simeão e Levi, quem são esses, irmãos? Aqueles que eram irmãos completamente de Diná. Todos os outros eram meio-irmãos. Simeão e Levi eram filhos da mesma mulher que havia dado Diná a Jacó. E aí diz o texto que eles mataram todos os homens e meninos do povoado de Siquém, inclusive o estuprador e seu pai. Tomaram sua irmã de volta. E aí, meus irmãos, você fica pensando, como é que 2 homens fizeram isso tudo? Certamente, irmãos, nós estamos falando aqui de Simeão e Levi e todos aqueles que estavam debaixo da sua liderança. E detalhe, o que acontece aqui foram exatamente aqueles que Amor havia chamado de homens de paz. Pacíficos eles, não? Apesar desses irmãos diretos de Diná, meus irmãos, terem feito a parte mais terrível, os outros não eram inocentes. Diz o texto, verso 27 a 29, que eles saquearam a cidade onde a sua irmã tinha sido desonrada. Tomaram tudo, rebanhos, bens, mulheres, crianças. Na mente deles, irmãos, tudo isso se justificava como reparação ao que a sua irmã havia sofrido. Mas, irmãos, é claro que eles estavam errados. Agiram de maneira ímpia, abandonando aquilo pelo que vinham vivendo e adotando a ferocidade e a crueldade dos cananeus. Fazendo assim, os filhos de Jacó, irmãos, aplicaram um castigo muitas vezes maior do que a cidade de Siquém poderia ser culpada. De fato, só havia um único culpado, o próprio Siquém. Se nós seguíssemos, inclusive, irmãos, a lei do tabelião, né, a lei do talião, desculpe, lá que vai ser aplicada depois por Moisés, olho, dente por dente. Se alguém tinha que sofrer alguma coisa, era Siquém, mas eles passam completamente da medida. Tal desequilíbrio, irmãos, em tratar algum mal que nos é causado, faz parte daquela perda de discernimento que nós mencionamos antes. Somos tomados pela tristeza, pela ira, e a gente perde qualquer medida. Focamos no mal recebido e perdemos de perspectiva qualquer necessidade de buscar ao Senhor por resposta e por direção. Ou seja, irmãos, precisamos, eu e você, no proverbial, contar até 10 e buscar o Senhor antes de agirmos de maneira precipitada. Quer seja na disciplina de um filho, quer seja no tratar do pecado de um próximo, cônjuge, pai, mãe, filho, amigo, igreja, pastor, não importa. Quando somos tomados, vamos usar a palavra aqui, pela paixão, a razão geralmente pula pela janela. E é exatamente isso que acontece aqui. Aquilo que nós ganhamos, entre aspas, de tais atos se constitui, na verdade, nesta colheita maldita. Quando nós vamos no finalzinho de Gênesis, quando Jacó está no final da sua vida e ele está abençoando os seus filhos, olha o que ele fala sobre Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe de sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel.
eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Antes tarde do que nunca. Porque durante todo esse tempo Jacó está calado, mas no final da sua vida ele repreende os seus filhos. A falta de discernimento e autocontrole deles iria repercutir por gerações e gerações dos seus descendentes. Chega no final do nosso texto, irmãos, no verso 30, como dito anteriormente, finalmente Jacó abre a boca. Repreendendo seus 2 filhos, ele chega a dizer literalmente que eles o fizeram ter um mau cheiro diante dos moradores de Canaã. Isso é o significado literal do texto. Ele mostra a tolice do ato deles ao revelar o perigo que agora eles sofreriam, visto que os cananeus eram muito mais numerosos, muito mais poderosos. Claro, Jacó não está aqui, irmãos, assustado e com medo, mas algo o fez esquecer por um instante que o Senhor havia jurado e prometido que iria protegê-lo. E tal proteção, com certeza, estava garantida pelo nosso Deus. Mas o cenário era tão difícil que, por um momento, Jacó esquece disso. Nosso texto termina, meus irmãos, de maneira triste, melancólica. Decepcionante até. Repreendido pelo seu pai, eles não aceitam a sua repreensão, mesmo que tardia. De fato, eles justificam suas ações, dizendo que eles haviam tratado a Diná, eles, de Siquém, como uma prostituta. O final do texto, irmãos, prepara o leitor para futuras ações por parte dos filhos de Jacó, que mostrariam o quanto eles ainda se assemelhavam aos cananeus, de quem eles deveriam se diferenciar e se distanciar. Então o texto, na verdade, está nos preparando para mostrar, irmãos, que quando nós, eu e você, somos incluídos na aliança, não temos absolutamente nenhum mérito nisso. Sabe por quê? Porque se Diná fosse minha irmã, e em lugar de Simeão e Levi fosse Simeão e Joversi, até rimou, né? Eu teria passado provavelmente a noite toda afiando a minha espada. Eu teria passado a noite toda pensando no prazer que eu teria de recuperar a honra da minha irmã, que não aconteceu de fato. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, e para atos deploráveis como este, em lugar de subirmos em um pedestal, em lugar de subirmos em um cavalo branco de honra e dizer assim, como eles podem fazer isso? O mais correto seria perguntar, como que eu posso fazer isso? Porque, de novo, provavelmente você não tem que recuperar, espere Deus nunca tenha que recuperar ou questionar a honra de alguém querido numa situação semelhante. Com certeza você jamais vai ter que criar algum tipo de engano para matar uma cidade inteira. Mas nós fazemos coisas semelhantes. Nós somos Simeão, Levi, nós somos os filhos de Jacó. No final, meus irmãos, uma grande lição que fica é como somos capazes de injustiças para tentar muitas vezes remediar outra injustiça. Como somos capazes de atropelar a justiça que nós mesmos pedimos e cremos que temos direito. Vocês são horríveis, vocês estupraram a minha irmã. Mas eu sou muito bonzinho, eu vou só matar todo mundo. Isso não faz nem sentido, mas faz na nossa mente, quando a gente sai das cercas de proteção dos princípios da palavra de Deus. Ainda uma outra lição, irmãos, é como o povo de Deus deve julgar e avaliar a si mesmo por padrões mais elevados do que aqueles que julgam o mundo. Nosso padrão é, sim, mais elevado, mais difícil. O cristianismo não é, meus irmãos, uma fé do faz o que quer, faz quando quer, faz quem quer. O cristianismo é a fé do manda quem pode e obedece quem tem juízo. E ele nos ordena, ele nos manda, nos colocando dentro de cercas de proteção. Tais atitudes, irmãos, só podem ser feitas se lembrarmos sempre quem nós somos, em Cristo. Somos o povo que foi tirado do império, do domínio das trevas e trazidos para o reino do Filho do amor de Deus. Esses comportamentos lamentáveis que o mundo mostra
eram os nossos comportamentos lamentáveis. Costumavam ser os nossos, mas não devem ser mais. Falando aos coríntios, a mesma igreja do que eu mencionei agora há pouco do rapaz que estava tendo relações com a sua madrasta, no capítulo seguinte, no capítulo 6, Paulo escreve: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O objetivo de Paulo, irmãos, aqui não é ficar falando, olha como o pessoal do mundo é. Não é ficar falando mal das pessoas que estão fora do reino, fora do povo de Deus. Esse não é o objetivo dele. Ele escreve essa igreja, irmãos, muito parecido com o que nós temos no texto de Gênesis. Ele está dizendo, estes são os comportamentos das pessoas que têm dado as costas ao Evangelho. Como vocês ousam, muitas vezes, se parecer com eles? É isso que Paulo está dizendo. Vocês eram assim, mas lembre-se, vocês foram lavados, santificados e justificados. Portanto, vivam de outra maneira. A perda de perspectiva quanto à nossa aliança com Deus pode nos tornar vulneráveis, eu e você, a práticas repreensíveis. Senhor nosso Deus, a palavra de ordem hoje em oração é a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Para que nós, ó Deus, sejamos capacitados pela Tua graça a cada dia de viver na contramão deste mundo e viver a contracultura do Teu reino. Amar quando não somos amados, perdoar quando não somos perdoados, abençoar quando somos amaldiçoados. E para tanto, ó Deus, nós precisamos que este novo nascimento que já experimentamos em Cristo Jesus, de fato, valha em nossas vidas. Não apenas como uma experiência passada, e às vezes até meio esquecida, mas uma experiência presente e corrente em nós. Para que quando, ó Deus, o mal bater a porta de nossas vidas, nossas casas, de pessoas queridas, nós possamos compreender que pertencemos a um reino que age de outra maneira. A mim, diz a palavra de Deus, pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. E a nós cabe amar, perdoar e retribuir apenas o mal com o bem, o mesmo bem que temos recebido de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.